Eu só tomo Chá, chá. A única bebida que eu tomo, chá e água. 2 litros. bom. eh, Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui novamente, como sempre, agora nas quartas-feiras. Temos esse nosso encontro, essa live, esse encontro que eu julgo, pelo menos, como entrevistador, muito agradável, com figuras proeminentes da literatura, da cultura, figuras públicas, professores da área humanística, né? Já entrevistamos aqui um professor da área científica, o Aguinaldo Severino, Severino, professor de física da Universidade Federal de Santa Maria, e que é um leitor maravilhoso. Mas essa é uma noite especial. Quando eu abri em 2019 esse programa, o seu projeto inicial era que fosse ao vivo, e assim foi durante quase um ano, sempre com uma afluência muito interessante de público. Só que aí éramos eu como mediador e sempre dois convidados. E o primeiro programa, quem eu me lembrei de imediato para convidar, esse meu querido amigo Juremir Machado, por tudo aquilo que ele representa, né? Por tudo aquilo que ele é, como não só como escritor, e a gente até pode depois falar sobre isso, existe o escritor e existe o escritor que é intelectual, e o Davi Coimbra, porque eu sabia que, apesar de divergências políticas eventuais, havia uma longa amizade entre os dois. Infelizmente, naquela ocasião, acho que era fim de março de 2019, por aí, o Davi teve que viajar às pressas para os Estados Unidos, e aí chamei, eu sempre chamo o meu querido Felipe Pimentel, semana passada aconteceu a mesma coisa, né? Semana passada ia ser com a Tânia Carvalho e com o doutor Fernando Lucchesi, dois grandes leitores, dois grandes apreciadores dos bons livros, mas aí, em função também dessa pandemia, o doutor Lucchesi está, né, debaixo do sufoco desse trabalho denodado e maravilhoso e heróico, né, que os médicos estão travando contra esta peste que nos assola. Então, como também era o primeiro, não tínhamos tanta gente assim. é, Desde o ano passado, eu estou anunciando já o Juremir, mas por uma série de circunstâncias não foi possível. Juremir é um fronteiriço. Né? Ele é de Palomas, que então acho que pertencia a Livramento, né? Pertence. Pertence ainda? Ah, pertence. Eu pensei que tivesse se emancipado. Um Não, pouco. não, tu não vais chefiar esse movimento de emancipação. Bom, aí possivelmente. Sim, com o teu nome em Palomas, né? Quero Vai ser o virar rei. busto, vai acabar virando busto na Praça Central. Eu quero ser rei É, de Palomas. o Juremir é autor de um conjunto formidável de obras. Eu confesso que não as li todas, li algumas com inegável entusiasmo, admiração. Né? Eu considero uma das figuras realmente especiais da intelectualidade rio-grandense, ainda que nem sempre concorde, mas isso é o intelectual, é ter divergências de maneira civilizada, mantendo amizade. Né? E eu peguei aqui, nem eu sabia que ele tinha tantas, por exemplo, traduções. Eu até vou começar, depois em seguida eu volto, mas senão eu vou me esquecer, eu sou velhinho, esquecido e a minha memória está em frangalhos. Tem um livro aqui que eu fiquei muito interessado, eu queria que tu me falasse assim, desculpe os nossos demais espectadores, é um livro de Maurice Dantec, que eu não conheço, chamado Raízes do Mal, com tradução tua, publicação da Sulina 2009. Que livro é esse? Que estudo é esse sobre as raízes do mal? Olha só, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria participar contigo. Tu és uma figura especial da vida cultural do Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria. O Dantec, Maurice Dantec, é um dos grandes escritores franceses contemporâneos. Um sujeito esquisito, maluco, se mandou para viver no Canadá. Em determinado momento, ele e o Welbeck surgiram como os dois franco-atiradores renovadores da literatura francesa. Uhum, Contestado, admirado. E Raiz do Mal é o grande livro dele. Fez um sucesso enorme na França. uhum,
em outros países europeus. É um calhamaço, né? Tem sei lá quantas páginas. Está aqui, bem na minha frente, aqui, um tijolo. E eu me apaixonei por esse livro e traduzi. Foi uma época em que eu traduzi muito. Eu vi que tem muitas traduções No, suas, né, nessa década. no, A final dos, década anterior. no final dos anos 90, quando eu voltei para o Brasil e fui demitido da Zero Hora, naquela briga com o Luiz Fernando Veríssimo, eu fiquei com tempo livre e traduzi muito. Aí depois o tempo rapidamente desapareceu e eu fui diminuindo as traduções e acabei parando. Mas foi uma época legal. E o Dantec é um autor maravilhoso. Esse livro, Raiz do Mal, é um livro terrível, que é a história de um serial killer. O cara, obviamente, é um psicopata. Ele tem predileções por coisas incríveis, como colocar uma câmera dentro de uma sala de tortura para espiar como é que vai se dar a morte das pessoas. Um troço horroroso. Hoje eu não consigo traduzir, porque precisa estar tá bem, do tipo assim, a sensibilidade não pode ficar muito machucada. É um grande livro, um grande escritor. Ele não tem a ironia do Michel Houellebecq, é outro estilo. É um livro, uma mistura de policial, de ficção científica. Eu acho um livro extraordinário. Um amigo meu falou o seguinte: não gostei desse livro. Eu disse, mas é um grande livro. E ele falou, sustenta, me prova. E aí eu me dei conta que não tem como provar que um livro é grande ou não. Eu não gosto. Eu acho que eu fiz quase o mesmo quanto na Idade da Razão, quando nós tivemos no primeiro programa, brincadeira, né? Eu disse, então sustenta, eu não disse isso, mas era um bom desafio. Sustenta que a Idade da Razão é um grande romance do Sartre, né? Não tem como. Não tem, na literatura, tudo é, né? No máximo que a gente pode apelar é para, digamos assim, outros testemunhos, né? Mas não tem, na verdade, é difícil explicar. Claro que a gente está brincando um pouco, mas, claro, por isso aí já é um livro interessante que tu está colocando só do ponto de vista temático, né? É como diz um conto do Machado de Assis que eu terminei de ler, o subjetivo. São duas moças casaram com dois caras, um é feliz, outro é infeliz, mas, na verdade, aqui é infeliz, casou com um cara que é o cara certo. Mas, bom, o subjetivo faz com que ela não perceba. Claro, Não, aí entra-se numa questão, né, Juremir, se discute o gosto ou não. Eu, como professor, eu respeito o gosto de todos, mas gosto de discuti-lo, né? Claro. Porque, inclusive com alunos, porque os alunos, quando chegam na faculdade, eles são muito jovens e eles vêm com um tipo de leitura, nem sempre, né? Mas eu acho que se pode. Tu és um pouco pessimista quanto a isso. Tu diz que a pessoa que lê Paulo Coelho só quer ler livros tipo Paulo Coelho. Eu já sou um pouco mais otimista com a humanidade. Eu digo o seguinte, que, por exemplo, Harry Potter, que fez muito sucesso, não sei se ainda faz, é muito útil para formar os leitores de Paulo Coelho. Agora, se eu trabalhasse numa faculdade de letras, talvez um dia eu trabalhe numa faculdade de letras, aí tem que criar um projeto de pesquisa, um laboratório, eu faria o seguinte, sempre foi meu sonho, eu falo para os meus amigos que trabalham nas faculdades de letras, falo para ti, um laboratório, tipo assim, grupo focal, sabe, grupo focal, coloca lá 10 pessoas dentro de uma sala e dá para essas pessoas X textos, digamos 5 textos, sem o nome dos autores. Exatamente. E aí pede para elas dizerem do que elas gostaram. Pessoas que não tenham tido contato com esses autores. E aí tu bota ali Guimarães Rosa, tu bota Machado de Assis e tu bota o João da Silva. E aí vamos ver o que dá. Eu desconfio seriamente que a hierarquia de gosto sai abalada. Eu fiz pequenos testes com isso. E, uma vez, por exemplo, num concurso, que era concurso de leitores, o pessoal indicou Borges, que eu adoro, indicou grandes autores, Graciliano Ramos. Eu indiquei um livro que eu acho sensacional, Os Tambores de São Luís. Sim, do Josué, gosto desse livro também.
É um belo livro. Eu digo assim que o melhor livro brasileiro foi escrito por um autor medíocre. Isso é uma frase, lá, Nelson Rodrigues. Mas e o público adorou. Na hora que disseram, eles tinham que ir no palco e dizendo que tinham gostado. Eles gostaram do José Montelo. Uhum. Alguém poderá Eu dizer. sei, deixa eu te interromper. Eu sei de onde veio essa indicação, que foi para mim também, acho que veio da mesma fonte essa indicação. O nosso querido falecido Décio Freitas. Não foi o Décio que te indicou? Os Não, tambores, a mim foi. o E foi Décio ele que me indicou. já tinha morrido. Foi um concurso aí, acho que da. Sim, foi a Maria Tereza Druck que me convidou para. Uhum. Uma ideia muito interessante que eles tinham lá na Habitasul, que era um concurso para premiar leitores e não autores Uhum. das empresas. Uhum. Muito, muito interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que o leitor de livros é como todo mundo. É como um consumidor de smartphone. Ele se impressiona com a marca, com os influenciadores, com a espuma da coisa. Ele não é autor. Então, ele acha que é, porque é leitor, é crítico, mas não. Antes de tudo, ele se impressiona com as marcas. Hoje, no Brasil, se o livro tiver o selo da Companhia das Letras ou da Todavia, é genial. Que ele se impressiona com isso. Tem um peso, tem um peso. Se o mesmo livro sair por outra editora, aí talvez ele não tenha o mesmo charme, a mesma acolhida, a mesma recepção, e principalmente não terá a mesma mídia. Ah, com certeza. E não tendo a mesma mídia, não tem o mesmo efeito, não tem a mesma repercussão. O leitor de livros é exatamente como o cara ou a moça que vai comprar uma roupa numa loja. Ele quer a grife. Pode ser. Acredito que isso tem um peso. Realmente concordo. O peso de uma editora, né? E a companhia, e a Todavia, que acho que se desmembrou ali, foi gente que saiu da companhia, tem essa mesma capacidade Ação. de midiática, né? Já tivemos aqui várias pessoas nos saudando. O Luiz Maurício. O grande Luiz Maurício. Luiz Maurício diz que nós somos, mas olha o exemplo que ele vai nos dar, diz que nós somos como de Stefano e Puskás. Eu acho que ele quer dizer uns velhinhos de 100 anos cada um, né? Olha só o livro do Luiz Maurício, Estética e Raça. Eu já li o livro, já recomendei até para meus alunos. Esse livro aqui, publicado pela Todavia, ganha todos os prêmios no país e ocupa a capa de todos os jornais. Isso ocorre. Mas voltando aqui, tem gente saudando o Nicote, a Graça Creide, eu sempre troco esse sobrenome. Abraço para Graça. A Graça que faz desenhos maravilhosos, né? O Nicote que encontramos lá em Canela aquela vez, né? Sim, Nicote. O Nicote está com uma barba de Raskolnikov. Eu quero trazê-lo aqui também. Com medo, eu vou aproveitar que quando eu encontro com ele, eu tenho medo da machadinha. Ele carrega uma pasta cheia de obras raras e uma machadinha, como Raskolnikov. E vamos que ele resolva nos abater. Professor lá da Universidade de Passo Fundo, Gilmar Azevedo, o Agnaldo. Né? A Eleonora Prado disse uma coisa interessante. Ela assim, olha, a Eleonora é uma excelente leitora, filha da nossa querida Zorava Betchol. Eu discordo, li alguns livros do Paulo Coelho e gostei muito. Então o leitor o leitor é um ser misterioso, né? Eu vou dizer o seguinte, eu me tornei amigo do Paulo Coelho, bato uns papos com ele ali nas mensagens diretas do Twitter, ele é sempre muito gentil. Eu já critiquei muito o Paulo Coelho, até na biografia dele aparece lá o meu nome como um dos principais críticos. Mas eu digo o seguinte, para escrever as coisas medíocres que o Paulo Coelho escreve, precisa ser gênio. Não é mais um paradoxo, mais uma frase paradoxal. Todo mundo gostaria de fazer igual e ganhar tudo que ele ganha, e de ter a fama que ele tem. Ninguém consegue. Tem que ter uma singularidade, uma capacidade que não é para todo mundo. Olha aqui, encanto ver meu antigo professor e Juremir, que sempre leio no caderno Correio. Hoje vai ser muita gente aqui. Mas voltando ao Paulo Coelho, vamos começar, nem começamos a nossa entrevista, já estamos discutindo o Paulo Coelho. Tu sabes que quando tu falasse aquilo, eu achei uma butada, porque tu tem butadas. Butadas, para quem não sabe, são frases magníficas, né? E o Juremir é um frasista.
e agora nos últimos anos, hoje ele já nos brindou com duas aqui espetaculares. O Paulo Coelho é tão ruim que é só um gênio para ser assim, né? E aquela de um escritor medíocre que escreve o melhor romance brasileiro. Mas deixa eu te contar uma que me ocorreu, e eu disse, um dia eu vou falar para o Juremir. Eu tive um aluno, aliás, é um professor muito bem sucedido, ele dá aula aí de língua portuguesa para concursos, para empresas, e é um grande aluno, Marcelo Julián, grande também no tamanho, brilhante. E no primeiro dia de aula eu pergunto, como é que você veio? Tem um livro que fez com que você, enfim, se interessasse por letras, gostasse de letras? E ele me disse uma coisa que eu achei... Olha o argumento dele. Que ele até os 12, 13 anos lia Tarzan, lia A Ilha do Tesouro. Aí pegou o Paulo Coelho. E ficou impactado porque o Paulo Coelho discutia o sentido da vida. Quando, aí, aos 17 anos, ele abriu um livro do Dostoiévski e viu que o Dostoiévski discutiu o sentido da vida, mas num grau muito mais complexo, rico e múltiplo e variado, né, e dramático, intenso. E então ele diz assim, mas eu cheguei a Dostoiévski por Paulo Coelho, desmentindo aquela tua famosa frase, quem lê Paulo Coelho só lê Paulo Coelho. Mas tu já mudou a frase hoje. Ele deve ser estudado em laboratório, porque deve ser o único caso. O cara lê o Paulo Coelho e quer mais Paulo Coelho. É como uma droga, o cara fica... É uma adicção. Chapado. Exatamente. Paulo Coelho chapa o leitor. Ele quer mais, mais e mais. Mas, enfim. Eu confesso que tenho esse não li. Essa vai ser forte. É melhor Paulo Coelho do que José de Alencar na adolescência. Porque José de Alencar na adolescência o cara desiste, nunca mais lê nada. O leitor hoje não está. Eu, por exemplo, li o José de Alencar aos 12, 13 anos e me agradou. Eu li, porque tu tinha paciência. O mundo era uma outra. O mundo se tinha uma calma do mundo. Era você tinha tempo para ler, gostava. A gente não saía, eu não saía lá de Taquara. Então o cara descrevia a floresta para mim, eu ficava imaginando como é uma floresta, aquelas longas, imensas, intermináveis. E eu achava aquilo legal, como era a corte do Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos lá, porque senão nós vamos ficar aqui nessa coisa aqui atacando. Gostei da frase do Harry Potter. Meus filhos todos leram com frenesi. Tem outra frase, mas ela já não está muito adequada aos novos tempos, que são politicamente corretos, que era a seguinte: a literatura brasileira, toda a literatura, grande literatura brasileira, se resume a duas coisas. A saber, se o Bentinho era corpo e se o Riobaldo era gay. É tudo isso. A literatura brasileira... Mas isso é uma brincadeira, claro, né? É uma brincadeira. O grande problema, Sérgio, é o seguinte, é que eu acabo de ler os 31 volumes das obras completas do Machado de Assis. Os 31, a pandemia. Eu fui ler. Boa programa. E é interessante pelo seguinte, o Machado de Assis ele inventou tudo. A modernidade no Brasil, a pós-modernidade e a hipermodernidade. Ele fez tudo antes do... Genial, espetacular, todo mundo sabe. Bom, exceto por outras coisas. Agora, tem uma coisa que ele diz que eu acho muito interessante. Tem um conto dele que se chama Cachorro com Lata ao Rabo. Cachorro com Lata ao Rabo. Onde ele define os 3 estilos literários dominantes. E um é o estilo asmático. Estilo asmático. Estilo antitético ou asmático. Tem frases assim, o escritor do estilo asmático escreve assim: o cão ia, a lata saltava como os guizos do Arlequim. O cão ia, a lata saltava como os guizos do Arlequim. Esse é o estilo dominante para ganhar prêmio no Brasil. Se escrever assim hoje, ganha todos os prêmios literários. Todos. Então, é outro paradoxo. O Machado de Assis é o maior escritor, ele não escrevia no estilo asmático, mas o estilo que domina, para ganhar o Jabuti, por exemplo, quer ganhar o Jabuti? Escreve um livro no estilo asmático, ganha na hora. Temos aqui o Juremir, hoje já começou com a sua metralhadora giratória, né, derrubando ícones. Juremir, vamos voltar agora lá, depois a gente tem todos esses assuntos, nós não vamos conseguir, nós nunca conseguimos, aquela vez também não conseguimos tratar todos os assuntos, porque a gente tem muito assunto. Eu quero depois perguntar algumas coisas, inclusive também sobre alguns dos teus livros.
e depois a gente vai ver como é que se formou o leitor. Eu tenho uma pergunta para ti, um livro que eu e a Tassiane aqui gostamos muito desse teu livro. É esse livro que tem elogio do Maffesoli, do maravilhoso Edgar Morin, um pensador, um dos grandes pensadores do século, eu acho que é do século XX e do século XXI, Jean de Vignot, elogios realmente. E nesse livro aqui, eu marquei várias coisas, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, antes da gente perguntar da tua vida, nós falar da tua vida, fazer fuxico sobre a tua vida. E eu tenho, se der tempo, eu vou contar uma história que eu presenciei contigo. O êxtase na La Salle. Na nossa área, o êxtase é esse. Eu vou contar, depois, quando eu fizer a pergunta certa, eu vou fazer a percepção, uma história inacreditável, né? Eu vou municiar os nossos muitos espectadores, né? Quando termina a semana, a gente já teve 2.000 visualizações, coisas assim. Vou municiar os nossos espectadores com essa história. Mas tem uma passagem aqui desse livro que é muito bom. Tu diz assim: primeiro, tu fala da história daqueles que acham que tem esquemas prontos. Tu chamas de esquemas monstruosos dos autodenominados representantes dos desfavorecidos. Mas aí tu vai adiante e diz assim: que ferida na alma vaidosa dos intelectuais. Podemos depois falar também disso, a vaidade dos intelectuais. A história vaga, eu gostei muito dessa frase. A história vaga sem leis e não há porto de chegada. É uma frase lapidar. O frasista, né? Agora estamos falando do Jeremias, mas o que tu diz depois é o seguinte: os meios que eu acho assim uma interpretação muito complexa e rica. Os meios de comunicação de massa não são a imagem exclusiva do mal e veiculam também sentimentos legítimos e material de reflexão. As mudanças sociais ocorrem e não dependem das necessidades históricas, no sentido hegeliano marxista da expressão. Não há uma necessidade na história. A história não está pré-determinada. A vida se faz e se refaz sem fim, sem norte e sem descanso. A miséria está longe de desaparecer e nenhum otimismo é sustentável. O pior nunca passa. O que tu dizes desse Juremir de 2000 Não, Juremir de 1996, de 25 anos atrás. Olha... Livro, deixa eu mostrar para os nossos leitores. É um belo ensaio, né? Anjos da Perdição. É a minha tese de doutorado na Sorbonne, sob a orientação do Maffesoli, que teve uma edição francesa e depois teve a edição brasileira, e que teve o Edgar Morin na banca, e o Jean de Vignot também. O que eu digo? Que hoje eu estou mais, como é que eu vou dizer assim, talvez pomposamente, mais machadiano, mais cético, mas mais bem-humorado, de certa forma. Porque cada vez mais eu acredito nisso, que só a ironia e o humor nos salvam nesta selva. O que fazer nesses dias de tantos horrores, se não se auto-ironizar, se não rir dos outros? Eu rio um pouco de tudo, o que me resta. Hoje eu li uma notícia. Eu não ouço há muito programas, por exemplo, da Rádio Gaúcha em Porto Alegre. Eu nunca ouvi muito Sala de Redação, por exemplo. Eu convivi com os caras do Sala de Redação, trabalhava lá, Lauro Quadros, extraordinário e tal, o Rui Carlos Osterman, com aquela pompa dele, assim. O Carlos Osterman comentava assim, caía à tarde e o centroavante recebeu a bola enquanto eu tomava um vinho branco. Isto foi assim. Nossa, assim, sensacional. Então, eu não escutava. Hoje eu fiquei sabendo que aquele rapaz, o Potter, foi para o Sala de Redação. Aí eu ri, botei no Twitter, substituiu mais um. As últimas 15 pessoas que foram substituídas em algum programa na Rádio Gaúcha foram substituídas pelo Potter. É um fenômeno, é um troço espetacular, é sensacional. Então, só me resta rir das coisas. O que eu diria? Que a história não tem sentido, a vida não tem sentido, nada tem sentido. O que é bom é que, sendo passageiro, nós precisamos rir, brincar, valorizar a amizade. Eu cada vez mais valorizo amizade,
família, amor, essas coisas que me pareciam piegas quando eu era revolucionário. Depois que eu deixei de ser revolucionário, eu fui aprendendo o valor das coisas. Ano passado, eu fui um dos primeiros a ter a Covid aqui, no Rio Grande do Sul. Tive a Covid há um ano, em março do ano passado, hospitalizado e tudo. E bem dentro daquele roteiro clichê, eu me dei conta da importância dos amigos, da importância da família, da importância da Cláudia, minha mulher, da importância das chamadas pequenas coisas. Sabe, assim, do dia a dia, daqueles assim que estavam ali ajudando, amparando e tudo mais. A vida é isso, essas pequenas coisas. Tem um momento que a gente sonha com grandes coisas e é legítimo, mas chega uma hora em que as pequenas coisas prevalecem. Sobre a mídia, eu continuo pensando a mesma coisa. A mídia não faz só o mal. A mídia é como uma história do Getúlio Vargas, que falou para o sindicalista que foi conversar com ele e tal, que estava pensando em ser candidato a prefeito, e ele diz assim, olha, faz o seguinte, faz como eu, não te mete em política. Então, a mídia só é ruim quando ela se mete em política. Mas quando ela não se mete em política, ela é boa. Olha só o trabalho que as novelas da Globo fizeram contra o machismo, contra a homofobia, em favor, por exemplo, de que as meninas não engravidassem cedo, tomassem anticoncepcionais. A Ruth Cardoso percebia isso, muitos antropólogos percebem isso. Os intelectuais nem sempre, porque os intelectuais são metidos à besta, então os intelectuais acham que novela não pode. Eu estou feliz agora, dia 15 recomeça uma novela lá, Amor de Mãe, então aí eu vou olhar, porque por enquanto eu estou olhando as séries da Netflix, que são novelas de grife. Novela, tudo igual, todas iguais às da Globo, os mesmos absurdos, mas é Netflix, não é? É série, é outra coisa, aí tu pode até falar numa live, sim, estou vendo os últimos Kizares, é um novelão, e vi outras, por exemplo, eu vi aquela Bridgerton, ridícula, patética, mas divertida pra caramba, gostei de ter visto, não serviu para nada, mas passou. São muito engenhosas as séries, né? Tem engenho, criatividade na história, né? Nem sempre são. Eu fico com um pouco de preguiça de assistir a todas. Mas o que tu disseste sobre os intelectuais é sério. Eu sempre dei muita importância à novela, embora eu nunca tenha assistido nenhuma. E também faço teses, né? Como bom intelectual, faço teses sobre a novela. Mas aprendi uma coisa que veio, assim, uma frase, um único lampejo, me permitiu dar um curso sobre telenovela, sem vê-las, que é o seguinte, uma frase do Dacanal, ele disse o seguinte, a novela, ela ensina a essa massa, quando a Globo tem 40 milhões, está preocupadíssima, né, com a pequena audiência, ensina 40, 50 milhões de pessoas. Ela ensinou também os valores da modernidade, porque nós não podemos esquecer que o país era um país agrário, patriarcal, altamente, mas maciçamente conservador, né? E de repente essa malta, no qual nós nos incluímos, que viemos do interior, vem todo mundo para a cidade grande, né? Vem para a cidade, sai do campo, vem para a cidade, e a gente não tinha referenciais éticos, referenciais de comportamentais, o que é a vida, nós não sabemos o que é a vida moderna, porque o nosso horizonte era a propriedade rural, o trabalho no campo, né? O nosso horizonte era o boi pastando. E a novela ela fez como o folhetim romântico do século XIX, que também teve a mesma função de apresentar os valores da nova sentimentalidade, do individualismo, do direito à ambição, né? Que é uma coisa que para nós hoje é uma coisa, ambição parece palavra pejorativa, mas que numa sociedade hierarquizada as pessoas não tinham esse direito, né, de ambicionar algo mais do que a sua própria condição. Tá, mas já estamos fazendo intelectualismo aqui. Vamos parar com isso, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos passar agora. Não podes te negar em público, tu és um intelectual. Vamos agora voltar lá para aquela pequena cidade. Não era, né? Livramento não era uma pequena. Qual era a população quando tu nasceste lá? Eu creio que umas 50 mil pessoas em Livramento. Como tem Ribeira, acaba assim. É uma cidade de mais de 100 mil habitantes, porque são duas cidades. Mas eu, numa fase, Palomas, que tu falasse antes de começar, em emancipação, não tem como, porque Palomas deve ter umas 300 pessoas. É uma aldeia de gogol, daquelas, né? Uma vila, aldeia russa. É isso aí. Mas é perto de, eu não conheço, é perto da sede do município?
20 quilômetros. Quem vai a Livramento... 20 quilômetros. Quem Pensei vai que a fosse Livramento, pertinho. quem vai a Livramento para fazer compras em Ribeira, obrigatoriamente passa por Palomas, porque tem o... Mas a gente não vê. Mas é o símbolo de Palomas, o morro, chamado Cerro de Palomas. O cerro aquele. Exatamente, é ali. Então, todo Uhum. mundo que já foi a Ribeira passou por Palomas. Uhum. E me diz uma coisa, é, tu nasceste provavelmente com parteira ainda, né? Eu nasci em Santana do Livramento, mas eu minto que nasci em Palomas. Porque eu acho mais chique ter nascido em Palomas. Tá. Mas eu nasci Faz mais, dá um grau, né? Nasci em Palomas, né? mais É uma assim, boa, Dá uma. mais Gabriel Garcia Marques. Isso, nasci em Aracataca, né? Em Macondo. Isso. Isso. Mas eu nasci na periferia de Livramento, numa vila chamada Moisés Viana, parteira e tudo mais. Sou de uma família grande, 7 irmãos, seriam 8, né? Morreu um na criança, mas a gente passou boa parte do tempo em Palomas, porque meu pai era cabo da Brigada Militar. E é importante, ele era a maior autoridade de Palomas, ele era o chefe, Sim, tinha toda a reverência. onde ele era o único, mas de toda maneira ele era o E não comandante. tinha padre lá em Palomas, assim, permanente, não, né? Permanente não, mas tem uma capelinha até hoje, muito bonita, muito assim, pitoresca. A última vez que eu fui lá, eu entrei na capelinha, as ovelhas ali do vizinho estavam dormindo dentro da igreja. O que era uma cena... E tu fizeste primeira comunhão, tudo? Claro, derrubei a hóstia, tinha gente aqui carregando a hóstia até o padre, não sei porque tinha inventado aquilo, e no caminho eu derrubei. Horror essa invenção nova, ainda tão ver com aquela taça e te entregava. Disseram que aquilo era um sinal ruim de ter derrubado a hóstia. Levantei rapidamente, fiz. Eu sou um católico. Sou um católico. Católico, não praticante, mas um católico. Eu vejo que a gente tem a religião introjetada nas situações mais importantes, em certo sentido, da vida. Por exemplo, quando morre alguém, quando meu pai, foi importante ali ter o rito católico e tal, que organiza, que fundamenta, que dá um sentido, que ampara. Uhum. Não, eu creio que os nossos. As outras religiões, evidentemente. Claro. Eu creio que os nossos espectadores estão um pouco chocados, porque de repente esse jovem que se apresentava na Libelu como um anarquista, rebelde, iconoclasta, destruidor de tudo, agora confessa-se católico. Eu pensei que ia fazer uma revelação espetacular e vi que a minha revelação, a história que eu ia contar, é uma história que não tem nenhuma novidade, não passa a não ter nenhuma novidade. Anarquista, graças a Deus. Eu fui com o Juremir há uns anos atrás, nós estávamos em Canoas, eu nem me lembro que nós estávamos numa mesa que foi bem alegre também, porque sempre estou com o Juremir, o Juremir é uma companhia adorável. Sei que estávamos lá, mas antes nós chegamos cedo lá e caminhamos lá por dentro, é muito bonito lá a La Salle, eu tenho a impressão que aquilo antes, não sei se era sempre um colégio, mas colégio de padre é moda, com estilo antigo. Acho que foi como é que chama? Um seminário? Um seminário. Tem o estilo de um seminário. Se alguém de Canoas aí souber, se a Zilá Berna estiver nos assistindo, que dá aula lá. E aí passamos diante de uma capela, bonita, assim, era tardinha, não tinha ninguém, estava um vazio, era um dia ameno como hoje, assim, não era um dia nem muito frio, nem calor. E eu digo, vamos entrar, e entramos, eu dei uma olhadinha, não vi nada de realmente muito apreciável, muito apetecível do ponto de vista artístico, e fui saindo. E saí. E falando. O cara que fala muito vai falando e não. E eu olho, cadê o Juremir? Fiquei perplexo, onde está o Juremir? Não me ocorreu, eu olhei, tinha um bar perto, ali um bar que ia servir os alunos depois no horário da aula. Não estava o Juremir. Voltei à capela. E percebi, eu diria quase extasiado e ao mesmo tempo perplexo, atônito, que Juremir Machado da Silva, o iracundo, o rebelde, o líder da Libelu em Porto Alegre, estava de joelhos, contrito,
diante de uma imagem. Não sou desrespeitoso também com as religiões, eu não tenho religião, mas eu respeito muito quem tem religião. Eu gostaria de tê-la, de ter uma. Ele não sei se orava, e quando ele se vira para mim, eu fiz olhei para lá, não tinha ninguém, eu disse, Juremir, e ele se virou para mim. E nos seus olhos, ampliados por esses óculos, estava, eu não vou dizer lágrimas, que seria um excesso, aquela nuvem que precede as lágrimas. Ele tinha sofrido uma epifania, ele estava comovido. Eu disse na hora, tu tem nostalgia do absoluto. Porque quem como nós teve uma educação religiosa, em geral, persiste dentro de nós. Eu, de vez em quando, também pergunto, Deus meu, mas por que eu digo? O Décio Freitas, nosso amigo, querido, ele adorava o Juremir. Né? Ele adorava o Juremir. Só para dizer o seguinte, a história, o Sérgio é um grande ficcionista, um contador de histórias, é oral. E ele é aristotélico. Né? A história não é o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. E não aconteceu, mas poderia ter acontecido, porque eu tenho essa, digamos assim, espiritualidade possível. E, além de tudo, eu estudei em colégio marista, fundamental, boa parte. Estudei em colégio de freiras teresianas, no ensino médio. Trabalho na PUC há 26 anos, estudei na PUC. Cheguei a pensar em determinado momento, quando eu estava para sair de Livramento e não sabia como sair, eu cheguei a pensar em ser irmão marista. Mas eu estava apaixonado. Olha, revelações espantosas. Não está em nenhum dos teus livros, né? Não, mas eu estava apaixonado por uma colega e uma coisa não era compatível com a outra. Mas eu tenho uma relação com os irmãos maristas muito forte. Eu acho que eles são educadores de verdade, vida espartana, se dedicam profundamente às coisas nas quais eles acreditam. Eu tenho um grande respeito por eles. Então, embora eu não seja um praticante, não posso dizer que eu seja um praticante, eu tenho grande respeito pela religião, pelas religiões das pessoas, como tenho, por exemplo, religiões de matriz africana. Eu acho que a fé é estruturante. Eu gostaria de ter realmente uma fé. No fundo, eu não tenho, assim, mas eu acho que é estruturante. O Michel Houellebecq, que para mim é o maior escritor contemporâneo vivo, é um cara que não acredita em Deus, mas os livros dele dizem sempre a mesma coisa, que no fundo é aquilo que já estava lá no Dostoiévski. Sem Deus, não funciona. No fundo é assim, se não tem Deus, precisa criar, porque sociedade sem Deus desestrutura. E tem uma hora em que a gente precisa recorrer a algo transcendente que mantenha a sociedade coesa. Claro. E o cristianismo tem uma ética, né? Uma ética simples, quer dizer, que todo mundo entende, porque está lá naqueles 10 mandamentos, mas que fornecia uma ética, né? Era um mundo. Eu lembro, o Brasil dos anos 50, 60, era muito mais pobre do que é hoje em termos de riqueza. Claro que e já havia os mesmos desníveis de renda, só que a pobreza estava muito no campo, né? Mas, por exemplo, não tinha assaltos. A gente dormia, talvez vocês tenham tido essa experiência de dormir com as janelas e as portas abertas no verão, para entrar o ar, né? O vento da noite, a brisa noturna. Né? Então não era só a pobreza, era um fato que havia uma ética, né? E que vinha da religião. Mas nós estamos parecendo pregadores, né? Agora, deixa eu te dizer a melhor frase que eu já fiz, segundo eu mesmo. Ótimo, vamos anotar. Tassiane, anota aqui a frase, para depois vamos repetir. Ou até em dois. Eu sempre boto essa frase na boca de algum personagem. Se o homem existe, por que Deus não existiria? Tu podes imaginar algo mais absurdo, improvável do que o homem? Esse foi sempre o argumento dos, digamos assim, dos defensores da existência de Deus. Como um ser tão complexo, com milhões ou trilhões, sei lá quantos, né, elementos no seu organismo, pode ter sido gerado por uma sucessão de acasos da natureza, né?
É. Para mim, não é improvável que Deus exista, dado que nós também somos improváveis e existimos. Uhum. Bom, mas vamos voltar lá para a tua infância, vamos voltar, já falamos, já tirou hoje tu, né, há 10 anos atrás, se eu dissesse isso, seria um escândalo no Rio Grande do Sul, um frisson no Rio Grande do Sul, mas agora tu mesmo já está reconhecendo que virou religioso. Não, eu não vi. Não virou religioso, mas vai virar, vai virar, vai virar. Eu não sei se eu vou virar religioso. O que eu digo é o seguinte: é que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, tem uma carga de espiritualidade que se vamos dizer assim, que extravase de alguma maneira. Tem os que acreditam em energias, tem os que acreditam num Deus imanente, tem os que acreditam num Deus um pouco assim a imagem do homem, mas sociedades, isso é morriniano, sociedades sem Deus, sem mitologias, sem simbólico, são sociedades áridas, são sociedades pobres. A tentativa de extirpar completamente a espiritualidade não produziu uma sociedade melhor. De certa maneira, nós somos assim. Nós somos seres que evoluímos cientificamente, produzimos coisas incríveis, mas temos uma espiritualidade que é de outra ordem e que não pode ser medida pelo metro da ciência. Uhum. Eu acabei hoje, eu até anotei uma frase, estava lendo a última entrevista do escritor mexicano Carlos Fuentes, que já se foi, já faz 8 anos, e eu achei uma frase notável que mais ou menos fecha com o que tu está dizendo, porque ele disse o seguinte: a verdadeira função do escritor não é tomar partido, não é propagar qualquer sistema ideológico, né? Ele diz assim: a verdadeira função de um escritor, ele distingue escritor de intelectual, mas a verdadeira função do escritor é manter viva a linguagem e a imaginação de uma sociedade. Isto é isso que tu colocaste aí, o imaginário de uma sociedade, né? Exatamente. Eu fui a Cuba uma vez, eu fui 2 vezes a Cuba. Na primeira vez, eu conheci um pessoal lá na rua, um cara, a Marcela e o José, o marido dela, e eles nos levaram onde eles moravam, almoçamos com eles e tal. E lá pelas tantas, eles disseram: vem cá, assim, com um tom de mistério, nos levaram assim no fundo de uma sala e abriram um armário. Dentro do armário tinha o que eles chamam de santeria. Na verdade, no altar. Santeria, isso. E aquilo ali resistiu às décadas de combate à crença, ao cristianismo. Isso não é só uma educação, um adestramento. Isso pode ser mais do que isso. Isso pode ser. As explicações, eu acredito muito, até hoje escrevi um texto sobre isso, sobre a navalha de Ockham. A navalha de Ockham, que é uma expressão muito conhecida da filosofia, né, em homenagem ao Guilherme de Ockham, e que, na verdade, diz o seguinte: quando se tem um conjunto de explicações muito complexas, com muitas variáveis, deve-se ficar com a mais simples. Essa é a que explica as coisas. Então, eu, há muito tempo, quando eu penso em religião, eu penso o seguinte: as pessoas precisam de algo que as ampare quando elas estão em desamparo. É o principal. São coisas assim. Por exemplo, quando outro dia me perguntaram: mas por que mesmo? Mas isso é política, é melhor não falar. Por que mesmo o Sérgio Moro e esses procuradores fizeram tudo isso contra o Lula? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu aplico a navalha de Ockham por uma única razão: eles queriam ficar famosos, eles queriam aparecer. É a navalha de Ockham associada a uma tese Gaudéri, a do cavalo encilhado. Os caras queriam ficar famosos, passou o cavalo encilhado e eles botaram. Claro. Mas isso não tem importância. Tá, vamos voltar lá a Palomas. Vocês tinham livros, tu tinha livros, né? Como é que te aproximaste dos livros? De 2 maneiras. Primeiro, graças ao meu professor inesquecível, o professor Luiz, que só muitos anos depois eu vim saber que ele se chamava Luiz D'Artagnan, não sabia? D'Artagnan. Ele vinha de Dom Pedrito, descia lá na estrada, ia até no Cerro, ia até Palomas da Aral. E ele levava livros, pequenos livros, todas as histórias do soldadinho de chumbo a criança, e disquinhos de vinil coloridos com histórias. Me lembro. E aquilo mexeu na minha vida.
O segundo aspecto era, passava o trem em Palomas, e a gente ia na estação, era o único acontecimento do lugar. E a gente podia comprar revistas no trem. Tinha um sujeito que vendia revistas. Então aí eu entrei todo esse imaginário, Zorro, Fantasma, Pernalonga. Para mim tudo isso era leitura. Mas o ponto decisivo foi o seguinte, o meu pai, já contei isso muitas vezes, meu pai era um cabo da brigada apaixonado pela vida na campanha. Ele era um homem do campo. E ele não tinha dinheiro, mas ele sempre inventava um jeito, ele conversava os fazendeiros, os amigos, e sempre emprestavam uma chácara para ele cuidar. Então, ele levava todo mundo para... Era uma maneira inteligente que ele tinha de levar uma família grande de uma vida apertada na cidade para um lugar mais aprazível, e onde a vida era mais agradável, no campo, na natureza, e sem ter gastos. Então, ele sempre conseguiu uma chácara. Até que ele conseguiu uma emprestada pelo Dr. Conceição Cassales, que foi vice-prefeito de Livramento, era um poeta, era um homem de cultura, tinha uma enorme biblioteca. E ele tinha muitos campos, era um grande fazendeiro. E ele tinha um campo, junto à BR-158, a uns 15 quilômetros de Livramento. Ele emprestou essa chácara para o meu pai com uma condição, que o meu pai cuidasse dos livros que ele ia botar lá. Ele botou uma biblioteca. Então, eu passei muitas férias lá, dentro dessa biblioteca. Eu tenho aqui comigo Casa Grande Senzala, que eu me permiti desapropriar. Peço desculpas sempre, mas foi a lembrança que eu guardei daquilo. E naquele campo, além de ler tudo, que tinha tudo, tinha Balzac, tinha Flaubert, tinha tudo. Tinha tudo que tu possas imaginar de literatura brasileira e principalmente francesa. Daí também um pouco o meu gosto pela cultura francesa. E ali eu tive a oportunidade de fazer uma coisa bem simples. Eu queria vir embora para Porto Alegre estudar, e precisava de meios. Então eu plantei melancias e vendi na beira da estrada, lendo Flaubert. Poxa, que maravilha! Essa história tu já usaste alguma vez em algum dos teus romances? Escrevi em crônicas, coloquei em livros, porque é uma história verdadeira. A gente lembra lá, tinha devia ter assim, sei lá, 10 mil livros. Eu li muitos livros ali, passamos invernos lá, as férias de inverno, longos verões, e tinha isso, a gente fazia uma tenda, que eles chamavam lá, aquele nosso espanhol, de carpa, na beira da estrada, botava as melancias, as abóboras, os melões para vender, e eu passava o dia inteiro ali. Eu levava os livros, passava o dia inteiro lendo e vendendo melancia. Preparando o meu cabedal ali para poder vir embora para Porto Alegre. E foi isso. E mais, ali os fazendeiros, tinha um fazendeiro na frente, que era um grande fazendeiro, João Pérez. Aí um dia eu falei para ele, olha, eu estou querendo ir embora, estou juntando dinheiro para ir embora. Eu vou vender as melancias e tal, mas talvez seja pouco. E ele disse, não, mano, eu vou te dar uma força, faz o seguinte, morreu uma vaca, tem o terneiro guacho, leva e cria o terneiro, quando ele ficar grande o terneiro, eu te compro o terneiro. Então eu criei o terneiro e depois vendi o terneiro dele. E com isso eu aumentei um pouquinho a minha... Cara generoso, né? Sujeito generoso. Sim, era um cara interessante, personagem, um legítimo personagem para livro. Personagens da fronteira. Morreu cedo. E nesse período aí, com que idade tu vens a Porto Alegre, então? 17 anos. É para Porto Alegre direto que tu vens. Dia 1º de janeiro de 1980, com um primo que era funcionário operário, na Rede Mix, uma empresa de concreto que tem bem embaixo da ponte do Guaíba. Eu vim para cá. Vamos morar numa pensão, ele morava numa pensão com outros amigos, ali em Navegantes, na Frederico Mendes. Então, foi lá que eu debutei em Porto Alegre. Caipira, apavorado, mas cheio de certezas de que eu ia... Eu disse, quando eu vim para cá, eu disse como Rastignac, agora nós, Porto Alegre. Tu chegasse a experimentar, qual foi a tua sensação na primeira vez que tu fosse na escada rolante? Olha, escada rolante, olha, a primeira vez eu me atrapalhei, eu quase caí. Eu levei um tempo para me acostumar com uma escada rolante, eu dava uma hesitadinha antes de botar o pé. Eu até hoje tenho aquela hesitada ali do interiorano, né, do caipira, na grande cidade.
Mas nesse período, antes de chegar, que é uma história sensacional essa, é, naquelas leituras que tu fizeste lá naquela biblioteca deixada à mercê de um jovem sequioso, né, por ler, que livros te causaram um impacto? Que livros te causaram, digamos, te alcançaram mais profundamente, atingiram mais profundamente? Pois eu vou te dizer, porque tinha lá a Ilha do Tesouro, aos Três Mosqueteiros, a Balzac, a Stendhal, tudo. Uhum. Mas o que mais me impactou, honestamente, Ciro Martins. Puxa. Por quê? Porque ali eu aprendi uma lição que eu chamaria hoje de uma lição freiriana. Aquilo que toca o teu universo te mobiliza mais intelectualmente. Quando eu comecei a ler livros que falavam da realidade, por exemplo, do êxodo rural, era o meu mundo, do meu avô, dos meus tios, em certo sentido até do meu pai, que era obrigado a viver na cidade, mas queria viver no campo. Então era aquele universo assim, do gaúcho a pé. Uhum. Entendes? Eu era um adolescente que estudava num colégio da elite da cidade, com uma bolsa, mas eu passava as minhas férias no campo, adorava a vida do campo, gostava de tropear, gostava de tomar banho de sanga. No fundo, meu universo era aquele ali. E aquela relação assim entre Palomas, eu sempre brinco que era um lugar que tinha 301 habitantes. Um era o fazendeiro, dono do lugar. Os outros 300, é um pouco de exagero, mas não era distante disso. Os outros 300 eram todos nós. E então a literatura do Ciro Martins me tocou porque ela mostrava a realidade. Eu sempre comparo. Érico Veríssimo é um grande escritor, mas Érico mitificava. E Ciro Martins desmitificava. Foi o primeiro escritor que eu li que falava da realidade onde vivia e mostrava como as coisas aconteciam. Ele não tinha, digamos assim, riqueza estilística de outros, mas ele dizia as coisas como elas eram. Eu vi ali em personagens como João Guedes, eu vi os meus tios, sabe assim? É um pouco o universo traduzido em músicas como Desgarrado. Entendeu? Uma coisa que tu vias, assim, o cara que foi para a periferia. A minha família, em algum momento, meu avô foi morar num bairro de Livramento, bairro periférico, onde a minha irmã mora até hoje, uma das minhas irmãs, minha irmã mais velha, chamado bairro Wilson. Ali em Livramento tinha Armour, Swift Armour, e tinha o Wilson, que em algum momento foi o frigorífico Wilson, mas não sei em que momento, porque não, dessa parte eu nunca vi nenhum tipo de resquício. Armour era importante lá. E as pessoas iam morar ali, quem vinha do campo. E eles conseguiam ter ainda um lugar para botar um cavalo, e às vezes eles tinham uma vaca de leite meio no quintal. E depois tudo isso foi desaparecendo, e eles viviam de quê? Das lembranças da vida no campo. Uhum. Claro, da nostalgia do. Nostalgia. E com alguns pedaços que se mantinham. O jogo do osso, num fundo de campo ainda que restava por ali, o jogo do truco, essas coisas assim. Mas o momento de sonhar, o momento das façanhas, era lembrar as coisas do campo. Algum outro dos teus irmãos veio também para Porto Alegre? Eu tenho um irmão, Jorge, que mora em São Leopoldo, é bancário. E tem um outro irmão, o irmão mais velho, Laudes, que é agora dono de faculdade, bem-sucedido, em Rondonópolis. Ele precisou ir longe para conseguir reconstruir a vida dele, quando justamente tudo aquilo que era estruturante em Livramento faliu. Livramento vivia da Swift Armour, do Frigorífico São Paulo, da Cooperativa de Lãs, do Lanifício Albornoz, tinha uma cervejaria Gazapina, tudo acabou. Os lugares onde as pessoas trabalhavam, todos acabaram. Todos. Então a cidade teve de se reinventar e muitas pessoas tiveram de ir embora.
Uhum, uhum. É uma história. Ao mesmo tempo, é uma história da mobilidade social que, para alguns, existe no país, né? O país, ao mesmo tempo que ele tranca para, talvez para a maioria, talvez, mas ao mesmo tempo emergem, né? Nós temos assistido aqui muitas pessoas de origem classe média baixa, origem mais humilde, mas que se alçam, né? E chegam à cultura, ao saber. Aí entra muito o papel da minha mãe, que meu pai era um É, mãe, sonhador. mãe é fatal. Minha mãe dizia a frase essencial: só tem um caminho, estudar. A mãe dizia isso todo o tempo: só tem um caminho, estudar. E houve um momento em que ela travou uma grande batalha com meu pai. Meu pai era um cara excepcional. O pai ele amava a vida na campanha, queria que a gente... E a mãe dizia: vamos embora para a cidade. Tem que levar a gurizada para estudar. Ela ganhou a batalha e todo mundo estudou. E minhas irmãs são professoras, a maioria, acho que dos 7, 5 são professores. Puxa. Porque era o caminho. Não tinha outro. Uhum. Não éramos bons de bola. Não íamos virar astros do rock. O negócio era estudar. A minha mãe tinha essa percepção clara. O único caminho para nós era estudar. Uhum. Isso milhões de brasileiros tiveram e continuam tendo essa perspectiva, né? Os pais estão sempre querendo que os seus filhos estudem, 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 porque é a forma de ascensão mais universal, né? Exatamente. A principal via de ascensão social. Uhum. A ascensão Sem social dúvida continua nenhuma. passando por aí. Alguns vão ser jogadores de futebol, alguns vão, mas a maioria vai passar por uma mobilidade social através do estudo, através da educação. Uhum. É o Uhum. grande elevador social. Perfeito. E aí tu chegaste em Porto Alegre e foste morar onde? Eu só pude vir, agradeço a ele todos os dias, o WhatsApp, ao meu primo Eleu, esse primo que trabalhava, veio, eu nem sabia, há poucos meses eu perguntei para ele, como é que tu vieste para Porto Alegre? Porque eu estava tentando encontrar uma maneira de vir, até que me disseram, não, mas o Eleu está em Porto Alegre. E então ele foi a Livramento e eu disse, olha, eu quero ir para Porto Alegre, tu vem comigo. É a pessoa mais generosa que eu conheço. Vem Uhum. comigo, vai morar comigo. E me bancou nos primeiros tempos e tudo. E eu achava que ele, na época, era muito mais velho, que eu era um guri, e estava tão apavorado, eu achava que o Eleu era um cara assim de 40 anos, ele tinha Uhum. 24. Entende? Eu fiz 18, ele tinha 24. E eu pensava que ele já tinha, ele é médico agora, eu achava que Uhum. ele já tinha é, ensino médio, ele não tinha nada. Ele estava na luta. Ele se formou Uhum. médico bem mais tarde, depois dos 40 anos. Era um batalhador, um sonhador. Isso aí ele eu não teria vindo, porque Uhum. não tinha com quem. Eu não tinha nenhuma Uhum. um contato. Sim, relação, exatamente, não tinha parentes, outros, Era só né? uma determinação. Eu meti na cabeça que eu vinha, e em determinado momento ele apareceu. Eu tinha morado na casa dos pais dele um tempo, e e me trouxe. Então, Uhum. agradeço a ele sempre, porque foi a porta que se abriu para mim. E aí tu entraste já de imediato, entraste no jornalismo? Aí eu fui fazer cursinho no universitário. Eu não fui para o unificado, fui para o universitário. É, que me deram uma bolsa e eu fui para o universitário. E lá no universitário, sabe disso, também tinha grandes professores como vocês, Carlos Appel, O professor também. baita professor. E ali eles, Edson de Oliveira, Uhum. e eles assim, Caio Carneiro, Sim, o grande Caio, é. eles mexeram na minha cabeça, assim, foi deslumbrante. Assim, as aulas eram divertidíssimas, havia todo um humor. Lá eu conheci Décio Freitas. Décio Freitas foi fazer. Porque o Décio dava muita palestra lá, né? Exatamente. Décio foi dar uma palestra lá, eu fiquei deslumbrado com as falas do Décio Uhum. Freitas, fui falar com ele, e ficou uma amizade para sempre. E aí eu fui fazer jornalismo. Eu cheguei a entrar na faculdade de Direito, mas as coisas comigo não aconteciam com muita facilidade. Eu Uhum. entrei na faculdade de Direito e perdi a data da matrícula. Puxa.
fui para Livramento, eu e mais 37 pessoas perdemos a data da matrícula, de vários cursos, inclusive da medicina. E tivemos que entrar com uma ação para tentar recuperar a vaga. O nosso advogado é um cara que acho que trabalhou contigo, Davi Tarontier. Sim, conheço, sim. Trabalhou comigo. Ele entrou com a ação. Ganhamos, entramos na faculdade. E aí aconteceu o seguinte: disseram, fica tranquilo, essa ação vai levar tanto tempo para ser julgada no mérito, nós ganhamos uma liminar, que quando ela for julgada, vocês já terão terminado a faculdade. Não é que eles julgaram, a justiça nunca foi tão veloz, nunca foi tão séria. Eles julgaram um semestre e meio depois, e a gente perdeu. Era culpa da Zero Hora. Aí começaram as minhas brigas com a Zero Hora. A Zero Hora publicou a data errada. E nós pagamos o pato. Eu fiquei feliz quando eu perdi. Pelo seguinte, eu morava no Sarandi com meu primo. Tinha uma aula às 7h30 da manhã. Um único crédito, 7h30, 8h15. E eu vinha do Sarandi para assistir aquela aula com um professor estupendo, mas que me desiludiu completamente. Lenine Nequete. Ah, o professor Nequete, conheci também essa professora. Ele era uma grande figura, mas ele disse uma frase que acabou comigo. Pelo menos com o meu desejo de fazer faculdade de Direito. Ele dizia assim, eu sou a ponte entre o conhecimento que vocês trazem de casa e o conhecimento que vocês vão obter aqui. Como vocês não trazem conhecimento nenhum de casa e aqui também não vão obter nenhum, continue. Mas tinha senso de humor, né? Talvez fosse claro. Eu, né? Eu não tinha. Eu era jovem demais para ter senso de humor. O professor Lenine Nequete, eu tive aula com ele também. Um professor esplêndido. Era uma butade. Mas realmente ele tinha um senso de humor assim meio negro, né? Um humor negro. Era uma butade que eu não compreendi. E aí, quando eu perdi na justiça, eu fiquei contente. Às vezes os alunos não compreendem, né? Aí eu fui fazer faculdade de História, que era realmente meu desejo. Faculdade de História e Jornalismo. Ah, tu fizeste História? Chegaste a te formar em História? Sou formado em História. Eu pensei que fosse só jornalismo. Não. Fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, Faculdade de História e Jornalismo. Nesse tempo inteiro aí, nessa faculdade, tu vê, nós já estamos aqui, no nosso horário, eu não cheguei nem à tua juventude, né? Tudo porque eu resolvi contar e tu assumiu aquele teu lado religioso, só por essa razão. Eu diria meu lado espiritual. Nesses anos de faculdade, quais foram os autores que tu leste que te impressionaram na história, no jornalismo, na literatura? Alguém tu carrega até hoje algum desses autores contigo? Muitos. Um deles que me impressionou de cara, eu li muitos autores anarquistas. Houve uma época que eu realmente me via como um anarquista. Então eu li Proudhon, eu li Bakunin, mas o autor que mais, dos anarquistas, o autor que mais me impressionava era um alemão chamado Max Stirner, o único em sua propriedade. Eu releio até hoje. Um individualista. É curioso, porque hoje eu me sinto um individualista, mas ele era o defensor da ideia, a frase tradicional dele, somos inimigos, o Estado e eu. Então ele era um defensor da singularidade individual acima de tudo. Ele tinha frases espetaculares, eu gostava, eu me sentia um discípulo de Stirner. Mas eu li muitos outros autores que me impressionaram na época. Quando eu estudava Direito, um colega me deu o Arquipélago Goulart, do Solzhenitsyn. E aquilo baita livro. Me impressionou muito. Mas já aliás, o Rebeck, quando esteve aqui, considera, claro que ele está falando do ponto de vista político, o livro mais importante do século XX. Ele disse aqui no Fronteiras dos Pensamentos, sobre o ponto de vista político. Classificou um sistema, né? É um grande livro. Agora, nessa época assim, de faculdade de História, o que já me interessava mais mesmo eram os filósofos e os escritores. Meu negócio era mais filosofia e estava muito focado em filosofia, em Nietzsche e principalmente em Schopenhauer. Eu era um fanático por Schopenhauer. E os escritores, a literatura que eu já tinha de ensino médio e tudo, e da biblioteca lá em Palomas.
e que me impressionava muito. Mas, assim, um momento que mudou muito a minha vida foi quando eu fui fazer mestrado em antropologia na URGS. Aí foi um momento de leituras infinitas, de grandes discussões e de outros autores. Então, a verdade é o seguinte: eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz história, eu fiz jornalismo, eu fiz antropologia, eu fiz sociologia, eu sempre fui um curioso de filosofia, e eu me sentia como um escritor. E do de onde comias o teu pão nessa época? Fazias algum trabalho? Como é que tu vivias? Eu meti na cabeça que eu podia fazer duas faculdades, uma de manhã e de tarde e outra de noite, sem trabalhar, sem ter dinheiro. E consegui. Graças aos colegas que me pagavam o almoço e a janta no RU, a uma namorada que me sustentou um bom tempo. Puxa, que beleza. Maravilhosa, Beatriz, me pagava as coisas, inclusive me levou para as primeiras viagens, conhecer Ouro Preto, conhecer Salvador e Eu tudo nunca mais. arrumei uma namorada assim. Eu tive essa Tivesse sorte. sorte. Tive essa sorte. Depois terminou e a vida seguiu. E assim, eu ficava sentado lá na frente do prédio 5 da PUC, onde funciona o Instituto de Filosofia. Às vezes não tinha nem um centavo, eu ficava ali esperando que alguém aparecesse e tal. E sempre aparecia alguém. Quando não tinha nenhum colega que pagasse o almoço, os professores pagavam. Você era uma espécie de clochard Eu era um clochard. parisiense. Era. Aqueles mendigos filósofos. E tinha um bar ali no prédio 5. Os bares ali da PUC quase sempre foram de italianos e alemães, pessoal aqui da Serra e tal. E eu me lembro que tinha um menino que era um menino assim, da minha idade, ou menos até. E quando ele via que a coisa estava feia, ele dizia: vem cá, e me passava um sanduíche por trás do balcão. Que bonito. Morei com muitos amigos, com amigas, e as amigas mesmo, assim, a Eliana, a Irene, não tinha nada com elas, assim, relação no sentido amoroso, sexual, eles me levavam para morar na casa delas. Ficavam 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ou seja, fiz o percurso tradicional do estudante na capital. Andei, rolei, não tinha medo de nada, era jovem. Hoje eu tenho medo de. Na época eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de doença, não tinha. Eu morei no Sarandi há muito tempo, uma história que eu sempre conto, é curtinho. Eu tinha que pegar o ônibus, mas eu não tinha dinheiro para o ônibus, muitas vezes. Ou então eu tinha pouco, preferia economizar aquele dinheiro para comer alguma coisa, nos intervalos ali do universitário. Então eu descia pela porta de trás do ônibus, na época você subia pela porta de trás. E eu levava um livro e ficava lendo. Então, um dia eu estou sentado lendo meu livro e daqui a pouco o cobrador para mim: opa, eu digo: que foi? Está bom esse livro? Tá bom. Como tu lê, hein? Estou querendo estar na faculdade e tal, preciso me preparar bem e tal. Ele disse: então vamos combinar o seguinte, não fica mais saindo por trás, porque o fiscal vê e fica ruim para nós. Então, eu vou te dar o toque quando tu vai poder passar por cima da roleta. E me deu o toque. Eu era amigo dos cobradores, não precisava pagar ônibus. Tu tiveste uma solidariedade humana impressionante, né? Você não devia ser tão pessimista hoje? A humanidade é generosa. Eram todas pessoas simples, era um sistema de entreajuda. O cobrador do ônibus também era do interior. Ele também estava na luta aqui. Ele também precisava conversar com alguém. Então as pessoas iam se descobrindo e se ajudando, porque elas percebiam. Sabe assim, em todos os lugares onde eu estudei, os meus amigos eram sempre assim. Em geral, eu chegava a olhar, eu era muito amigo dos negros de todos os lugares. Até hoje. O Celso, o Adão. Normalmente os negros eram os mais pobres das faculdades. Não estou dizendo nada de novidade e muito menos de racista. Eram assim. Então havia uma identificação entre nós. Nós éramos os pobres do lugar, os pobres da festa. E nós nos atraímos rapidamente. E a gente ia se ajudando. O curioso, Juremir, é que tu tens uma vida assim, digamos, quase alternativa, quase nos porões da sociedade, por exemplo, do Henry Miller,
daquele cubano que me agrada bastante, o Gutierrez, acho que é Juan Pedro, né? O nome dele, não me lembro agora. E fiz uma entrevista com ele em, É. em, Ele é um queridão, eu almocei com ele, saí, depois jantamos com o Gunter Axel. O Gunter Axel era quem o carregava aqui, e ele tem um senso de humor maravilhoso. sim. Mas o curioso que eu queria dizer é o seguinte: citei esses dois, podia citar outros, são escritores que tiveram essa intensidade de vida à margem do sistema, à margem do estabelecido, né? São sobreviventes, ao mesmo tempo com grande paixão pela cultura e pela literatura, e eles escrevem, digamos assim, em jorros, né, em fluxos. É como se, de repente, aquela experiência viesse sem mediações, vem de forma imediata. E tu, quando escreves, não, é uma coisa mais racional, num certo sentido, mais controlada, mais equilibrada, nenhuma. Não há praticamente fluxos de consciência, jorros, né? Como é que tu explica essa. Por exemplo, toma um livro que eu gosto, Getúlio, né, que aí é um outro capítulo que nós tínhamos que entrar e ficar só um dia falando do Getúlio, né, só um programa. Eu acho que nós vamos fazer isso aí, fazer um programa sobre Getúlio, aí dia 24 de agosto. Vamos Oi? falar, e nós vamos pegar o teu livro, e vamos pegar as observações que há sobre o Getúlio, vamos ver se pegamos mais alguém que seja um especialista. Eu não sou apenas um sujeito que viu, né, que tive a notícia, eu vi a notícia do suicídio do Getúlio, né? A professora nos comunicou às 8 horas da manhã e nós fomos para casa abalados, né? Embora meninos. É, voltando aí, quer dizer, na hora de escrever, tu nunca foste possuído pelos demônios como esses dois que citei? E eu tenho livros, digamos, mais asmáticos. Hum, Tenho, por exemplo, uma novela chamada Naufrágio, que é que uma eu não coisa li, eu vi aqui que eu não tinha lido. mais assim de jorro, de neologismos e tudo mais. Mas eu acredito profundamente que o texto precisa comunicar, ele precisa ser entendido. Não é que autores como Miller, Gutierrez são legíveis, mas eu, digamos assim, que fui me posicionando no mundo literário brasileiro muito reativamente, em oposição a uma situação que me parece terrível. É, é assim, Guimarães Rosa foi um gênio, indubitável, mas ele produziu uma coisa muito negativa, os discípulos. Não é culpa dele. Mas os discípulos estão por toda parte e eles são muito ruins. E a característica principal do Rosiano é escrever para não ser entendido. Então, é escrever para ser hermético. É um pouco isso que eu li aqui da frase do deboche feito pelo Machado de Assis. Então, eu procuro escrever para ser entendido. E eu acho que é possível fazer literatura boa, com um texto límpido. Eu sou um apaixonado por Fitzgerald, eu sou um apaixonado por autores Graham Greene, autores que escrevem limpidamente. Então, eu acho assim, ó, quando o cara é ruim, a única solução para ele é escrever asmaticamente. Porque aí vai parecer que é bom. Hum, Mas escrever limpidamente é muito mais difícil. Então, o próprio Michel Houellebecq é criticado. Dizem, mas a literatura dele, a frase é tão banal, ordem direta, não tem rebuscamento. No Brasil, só é literatura se tiver floreio. Só se a frase for muito floreada, ordem invertida, tudo quebrado. Eu não acredito. Eu acho assim, ó, que dá para ser bom e ser, e ser límpido. E uhum, isso exige uma certa racionalidade. uhum, Então, eu admiro todas as formas de literatura, todos os estilos, mas vou te mostrar aqui. Se eu tivesse tempos de pandemia, eu mantenho ao alcance da mão as obras completas do Borges. Porque quando eu me sinto um pouquinho deprimido, quando eu vacilo, quando eu desacredito, quando eu me canso, eu leio um pedacinho e uhum. renovo. E aqui é a limpidez absoluta. Absoluta.
A limpidez. Aliás, é outro, né, Jolimir? Tem muitos imitadores, tem autores que são inimitáveis, eles não. É o caso, por exemplo, do que tu citaste do Guimarães Rosa. Eu acho que o Garcia Marques também tem imitadores, né? O Vozinhas voadoras, né? Essas problema é que dá coisas. vontade de imitá-los. As pessoas leem e querem imitar, mas não funciona. Não funciona. Então, eu tenho isso, uma certa racionalidade, uma obsessão pela limpidez. Não é que eu não escreva coisas assim que tenham metáforas e que tenham poesia, mas, por exemplo, em poesia, eu escrevo cada vez mais poesia. Então, muitos me criticam, dizendo, poesia não é tua praia e tal, porque são campos com arame farpado. Então, quando tu chegas, o campo está ocupado e todo mundo trata de dizer, opa, aqui não, teu lugar é lá, na crônica, no jornalismo, em outro lugar, mas aqui não. Então, e eu tenho uma teoria sobre poesia. Eu acho que tem todo tipo de poesia. Por exemplo, pode ter poesia que não produza nenhum sentido. Pode ter uma poesia que seja pura musicalidade. Os russos pensavam assim. E pode ser bom, mas aí precisa ser muito, muito, muito bom. Eu acredito numa poesia que eu chamo de poesia de descobrimento. É uma poesia que tem que fazer com que sentidos encobertos venham à tona. Então, ela tem que produzir muitos sentidos. Ela tem que ser polissêmica. Coisas que a gente pode ver em versos tradicionais. Navegar não é preciso. Mas como não é preciso? Aí vai ver, não, mas ele está querendo dizer outra coisa, ele não está falando de precisão, ele não está falando de exatidão. Né? Viver é preciso, navegar. Eu acho que tem que produzir descobrimento. E eu faço uma poesia. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois eu vou ter que passar vou te dar aquela chance que eu nem me lembro quais foram os livros, as obras que tu levaria para uma ilha. Eu já vi que o Boris acho que tu levarias. Qual é o romance teu que tu indicarias agora? Tu tem que escolher. Eu sei que normalmente comparam-se aos filhos. Esse que saiu recentemente, tu pegaste a pandemia aí no meio, né, do livro. Acordei Negro, exatamente. Eu estou com esse livro aqui que tu mesmo me desse e ainda não li. Eu peço desculpas, às vezes eu não consigo ler. Um dos editores é o Luiz Maurício Azevedo, que está aí. Nos assistindo, querido Luiz Maurício. E pela Figura de Linguagem, que é a editora do Luiz Maurício e da Fernanda. A história de um homem branco que acorda negro. O que aconteceu com ele? Uma metamorfose kafkiana? Ou ele era um negro, possivelmente de pele clara, que não se via como negro e passou por uma crise de identidade? O que aconteceu? Ou simplesmente um homem branco que queria se ver no papel de negro para sentir como é que é ser negro numa sociedade racista. Então, belo tema. Eu acho um tema fundamental. É um livro pela Sulina e pela Figura de Linguagem, são duas belas editoras. Se fosse pela Todavia, tinha ganhado todos os prêmios do Brasil. Todos. Fica essa sugestão, eu vou ler também. Um dia vamos fazer um programa sobre isso. Agora é o seguinte: quando nós fizemos o primeiro programa, era para levar. Quando eu falo assim, o pessoal diz como se Juremir é ressentido. Não. De fato, há uma. Eu defendo o direito ao ressentimento. Não, também não. E há de fato há um peso, uma tirania, né? Como, né, a Flip, por exemplo, né? São sempre os autores da mesma, né? Eu sei pelo seguinte, eu publico pelas grandes editoras do centro do país, por exemplo, pela Civilização Brasileira, pela Record. Então, quando eu publico lá, os livros saem na Folha de São Paulo, saem no Globo, saem no Estadão, eu ganho prêmios nacionais. Com esse livro aqui eu ganhei, além do... Eu ganhei o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, com o Jango, da LPM, eu ganhei, inclusive, um prêmio com bom dinheiro da Bienal do Livro de Brasília. Então, quando publica pelas editoras do centro do país, ganha os prêmios do centro do país. Quando publica aqui,
Por exemplo, pode sair 2 páginas do jornal, ninguém vê. Quando sai na Folha, Juremir, teu livro saiu na Folha. Então tem isso. Nós, gaúchos, continuamos muito provincianos nessa área. Saiu na Folha, nós nos mijamos de alegria. Saiu na Piauí uma inundação de xixi. Nós ficamos assim, absolutamente deslumbrados. A única área em que nós nos valorizamos é no futebol. Grêmio e Inter não tem para ninguém. E quando nós perdemos, o Inter, por exemplo, é porque o VAR meteu a mão. O Grêmio não pressionou nem o VAR. Mas é uma coisa que nós tínhamos que resolver melhor. Entende? Nós temos que resolver. Nossas editoras são boas. As coisas que nós publicamos aqui, elas não ficam piores porque saíram por aqui. Mas aí entra um problema, que é o problema do início da nossa conversa. Como nesta área não existem, obviamente, parâmetros objetivos de análise, a análise é feita a partir de marcadores que são marcadores de hierarquia social. A editora do centro do país, a editora da moda, quem tem espaço na mídia, etc, etc. Então, na verdade, nós não analisamos qualidade, nós analisamos os elementos externos à qualidade e que acabam sendo determinantes para dizer se é bom ou é ruim. Claro que isso é um tanto caricatural, porque toda hora algum livro fura o bloqueio. Mas um livro publicado por uma editora de Santana do Livramento, pressupondo-se que tenha uma editora lá, tem tantas chances de ganhar o Jabuti quanto São José de ser campeão brasileiro. Claro. No fundo, também é um preconceito contra, né, contra as províncias, né? Acho que também tem um pouco disso. A própria província, digamos, introjectou essa visão. Introjetou. Às vezes eu me sinto culpado. Eu pego um livro e publico pela Civilização Brasileira. E aí eu fico pensando no Luiz Gomes da Sulina, meu parceiro. Por que publicou o livro lá? Porque aí fica parecendo assim, que o livro bom eu mando para lá. E se não for bom, eu mando aqui. Porque não foi assim que a pessoa reage. Mas não é esse meu critério. Por que eu acabo publicando lá? Porque eu, como todo mundo, também preciso me legitimar. Se eu publico lá, eu sou visto como um grande escritor. Se eu publico só aqui, eu não sou visto como um grande escritor. É verdade. Juremir, passamos do nosso horário, mas acho que o público... Eu gostei muito de te entrevistar mais uma vez. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar agora uma chance. Vai acontecer o apocalipse, se é que já não está acontecendo. Vai acontecer o apocalipse. Tu serás remetido por algum bólido para uma ilha deserta. Eu vou te dar a chance, porque na primeira vez eu te dei a chance de levar só 1 ou 2 livros. Agora eu vou te dar a chance de levar 3 obras completas. Três obras completas para ter mais tempo, senão tu vai sofrer um leitor sem livros, né? É um mundo inimaginável, né? Melhor não existir, né? No mundo sem livros. Mas você vai levar 3 obras completas, pelo menos. Ou só lá, quando terminar uma, leia outra e assim vai, volta. Você vai acabar sabendo de cor todas as obras. Que 3 obras completas, não importa de que gênero, de que autor, você levaria para essa ilha solitária que te aguarda? Obras completas do Borges. Borges, eu já tinha antecipado, certamente. Borges. Obras completas do Machado de Assis. Do Machado. E obras completas de Michel Houellebecq. Do Houellebecq, perfeito. Maior escritor contemporâneo e atual. Quando a gente faz esse tipo de afirmação, é sempre impreciso, porque, obviamente, ninguém leu tudo que foi publicado. Claro. Mas a gente tem uma ideia, leu os principais, etc, etc. E nenhum autor contemporâneo me toca, me emociona tanto quanto o Michel. Nenhum. Os temas dele, a maneira com que ele aborda, a ironia dele, eu sinto como uma coisa, assim, como se me dissesse respeito, como se eu fosse personagem daquele mundo. Eu até ia falar hoje, mas enfim, daquela tua viagem fantástica com ele, mas isso vai ficar para outra vez. E já estamos acertados do Getúlio, né? Nós vamos ter que falar do Getúlio no dia 24 de agosto. Beleza.
né? Me ocorreu agora, eu não sei que ano ele nasceu, tu te lembra qual foi o ano de nascimento? Claro, em 1883, e tem uma polêmica, 1882 ou 83. Porque ele Uhum. sempre tinha problemas de Sim, certidão na época, e tinha. de adulteração. No caso dele, Uhum. era para servir mais cedo ou mais tarde. Aham. Eles mentiam São, datas de é, nascimento. era essa imprecisão o Garcia Marques também, durante muitos anos, se atribuiu uma idade, depois era outra, tinha um ano a Aconteceu mais. com o Rango também, era muito comum. Uhum. Muito Às comum. vezes era o fato de que se batizava depois do nascimento, muito depois do nascimento, mas às vezes era mudar mesmo, principalmente por causa de coisas como a idade de entrar no exército. Uhum. Uhum. Tá. Bom, então tá, Juremir, muitíssimo obrigado. É sempre um extraordinário prazer assim falar contigo, conversar contigo, né? E nós temos marcados, estamos agendados já. E depois vamos voltar, porque nós paramos na tua juventude. Depois tu tem a tua andança pelo Bonfim, vestindo a camiseta, aquelas camisetas muito feias da Libelu, Eu nunca, né? eu nunca fui marxista. Nunca, Né? nunca, nunca fui marxista. Eu fui anarquista. Aliás, tinha bons amigos marxistas, mas eu era sempre a oposição. Eu não era Uhum. de direita, Sim, tu nunca seria fui. daqueles que seriam mandados na União Soviética, seria mandado para uma reeducação na Sibéria de 15 anos, né? A coisa mais engraçada que acontece comigo é dizerem que eu sou comunista. Pois é, eu também leio isso perplexo. Eu nunca fui marxista. Nunca, nunca. Uhum. Apesar de ter sido me visto como anarquista, de ter convivido com os trotskistas, com os stalinistas, com tudo. Era a minha Com a turma. fauna toda, a fauna completa. E, com as meninas e tudo, mas eu não era marxista. Nunca fui. Nunca, nunca. E não sou. Uhum. Hoje, eu sou um social-democrata. Não a social-democracia do PSDB. Eu sou um social-democrata. Meu sonho, eu digo sempre, é que o Brasil se transformasse numa grande Suécia, uma Uhum. Suécia tropical. Eu sou a favor de um Estado organizador que proteja as pessoas, que as pessoas possam ter uma vida digna, uma aposentadoria confortável, que elas não fiquem à mercê constantemente dos ventos do mercado, que o país seja uma espécie assim de condomínio, onde todos têm de se preocupar com a saúde, com a limpeza, com a organização da vida. Então, hoje, assim, dentro de uma visão mais razoável, na minha idade, eu sou um social-democrata. Uhum. Mas um social-democrata nesse sentido, assim, realmente. Livre iniciativa, liberdades individuais, liberdade de expressão total, direitos humanos e um Estado que faça as intervenções necessárias para que a, a vida seja digna, porque só na mão do mercado a gente sabe que é uma mentira, que a mão invisível do mercado é traiçoeira. Então o Uhum. mercado precisa ser regulado e é possível fazer um país. A Suécia é um bom exemplo, os países escandinavos são bons Uhum. exemplos de que pode funcionar. Enfim, eu sou um defensor do estado do bem-estar social. Perfeito. Fechamos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Continuamos. Semana que vem temos quarto. Talvez tenhamos, eu estou tentando montar uma mesa para esse projeto novo, Memória à Vida, sobre o Ernesto Sábato, que vai se comemorar agora. Ele se comemora, a gente lembra ao mesmo tempo, 110 anos de nascimento e 10 anos da morte, porque ele morreu exatamente aos 100 anos e é um grande escritor. Mas a gente avisa aí pela rede, todo mundo, pelas redes da Gonzaga é secretaria. o melhor palestrante do Estado. Não, não, não. Isso foi em outras épocas, em prísticas eras. Yes. Tá bom. Muito Valeu. obrigado a todos. Valeu. Grande Abraço. abraço. Obrigado, Juremir, mais uma vez.